Eu sou Alexandre Salles e esse é o canal Piloto. Quando nós falamos de multas, Calazans, aqui no escopo rotineiro, o público acaba associando isso a apenas multas de automóveis. Só que na aviação isso também existe e alguns pilotos só as percebem quando a primeira acaba chegando. Então, para as pessoas novas nisso, seja um PC recém-checado ou um empresário que vai comprar a sua primeira aeronave, quais são as multas mais comuns, os valores e também como que é possível recorrer de tudo isso? Bem, pessoal, multas, quando nós falamos em multas, nós estamos falando primeiramente em infração. Então, para que haja uma multa, a gente fala só multa, mas estamos falando de penalidade. Existem outros tipos de penalidade. A cassação é uma penalidade, a suspensão e a multa é uma delas. Essas penalidades são previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, aí nós temos também dois tipos de infrações. Você pode cometer uma infração de tráfego aéreo. Por exemplo, uma infração muito comum é quando um piloto opera com as condições meteorológicas abaixo dos mínimos previstos para o tipo de voo dele. Essa é muito comum. Então, é a infração de tráfego aéreo. Infração de tráfego aéreo é uma multa quando ele infringe uma regra de tráfego aéreo. Tá? Essa multa ela é apurada pela Junta de Julgamento do DCEA, é uma unidade do DCEA, JJE, É uma unidade do DCEA. Então, o DCEA, ele apura infração de tráfego aéreo, mas existe outro tipo de multa também, que é apurado pela ANAC. Por exemplo, um piloto voar com a CHT vencida, o exame médico vencido. Outro dia eu vi uma multa interessante, o piloto ele foi fazer um voo internacional aqui para a América do Sul, preencheu para onde vou ir e decolou. E depois foi sabido que ele não estava com o ICAO em dia, teste de proficiência em dia. Então, essa multa não é uma multa de tráfego aéreo, não é uma infração de tráfego aéreo, mas é uma infração também que eu posso chamar de infração administrativa. Outra multa também, quando o piloto ou então o proprietário da aeronave não está com a aeronave em dia, a certificação dos documentos, também é possível que a aeronave seja penalizada por isso. No Código Brasileiro de Aeronáutica há multas previstas para o operador da aeronave, tá? E multas previstas também para o piloto aeronauta. Quando se trata de infração administrativa voltada para a ANAC, depende muito da infração. Eu já vi multas de 40 a 60 mil reais. A aeronave não está em dia com a manutenção. A infração voltada de tráfego aéreo são menores, mas tem também infração alta de 40 mil reais. O que eu tenho observado em muitos pilotos, levarem multa de 8 mil reais, 4 mil reais, tem multa de 2 mil reais, dependendo da infração. A própria unidade do DCEA, que é a Junta de Julgamento, ela tem uma tabela. Você entrando no site do DCEA, na Junta de Julgamento, você vê a tabela que é compatível com as infrações de tráfego aéreo. Mas é interessante, nós temos muita alta. Eu vi um caso de um piloto, um instrutor do aeroclube, que não deve ganhar muito bem, Um piloto do aeroclube. No entanto, ele tinha várias multas, não muitas multas, umas 4, 5, que totalizava 30 mil reais. Então eu acho que ficou até mesmo comprometida a carreira dele, E aí quem paga é o aeroclube ou o piloto aluno? Ou até mesmo empresa aérea, Alguns pilotos perguntam, cara, às vezes quem paga a multa é o operador da aeronave ou é o piloto? Na realidade, o Código Brasileiro de Aeronáutica considera solidário. Então ele pode demandar tanto a empresa quanto ao piloto. A responsabilidade nesse caso é solidária. Pela regulamentação atual, nós estamos em setembro de 2015, não há necessidade de um especialista, por exemplo, um advogado, embora isso é previsto. Se ele quiser optar por uma defesa por meio de advogado, ele tem que fazer uma procuração, onde já tem todo um documento lá já previsto na própria Junta de Julgamentos e a gente tem acesso a isso no site. Mas tem uma diferença prática muito importante. Eu já tenho visto muitos pilotos fazerem a sua defesa e por desconhecer uma técnica redacional, existe uma técnica redacional e também jurídica. Então, às vezes, ele desconhecendo isso, ele acaba se comprometendo. Às vezes ele não sabe escrever, não sabe concatenar as suas ideias. E nós já tivemos a oportunidade de ver um piloto que foi acusado de uma determinada conduta e ele, ao invés de fazer a sua defesa, ele fez críticas ao Serviço de Proteção ao Voo, ao Serviço de Tráfego Aéreo, ao Controlador de Tráfego Aéreo, esqueceu de fazer a sua defesa. E aí quem cala, consente. E aí dificulta até o recurso, porque o recurso ele é feito em cima da defesa, que no caso não foi acolhida. Mas como eu vou fazer um recurso de algo que eu não me defendi?
Então eu estou acusando o nosso amigo aqui porque ele pousou abaixo dos mínimos. Ele tem que fazer a sua defesa, alegando ou invocando as condições meteorológicas, outros boletins, espécies. Aí você não faz nada disso. O controlador usou a fraseologia errada, ou seja, você não fez a sua defesa, não vai ser acolhida, né? E você nem vai ter como fazer o recurso. E outro ponto também é o conhecimento das regras de tráfego aéreo. Eu fiz uma vez uma defesa de um piloto que nós conseguimos absolver, mas ele não tinha nem ideia de como ele iria se defender. Ele estava se defendendo da IK-112, quando na realidade ele era uma aeronave que pertencia ao táxi aéreo regulado pelo RBAC 135. E nós fizemos a defesa dele em cima do RBAC 135, ele nem tinha ideia disso. Então esse eu acho que é o ponto principal. Você pode fazer a defesa sem o auxílio de um advogado? Pode, mas você tem que conhecer muito bem técnica de redação, né, de defesa, e também de regulamentos. Um outro problema, as pessoas às vezes contratam um advogado que não conhece tráfego aéreo. É um outro problema. Então ele faz a defesa dele sem conhecer as regras de tráfego aéreo, sem conhecer a regulamentação. Então há necessidade que seja um advogado que tenha grande familiaridade com o tráfego aéreo. Então eu vi um advogado fazer uma defesa de tráfego aéreo emitida pela junta e remeter à ANAC. Não foi a ANAC que elaborou aquele auto de infração. Então você vê que ele desconhece toda a estrutura do tráfego aéreo e direcionou a defesa para um órgão que não tem nada a ver.